É isso, hoje vocês vão ouvir a apresentação do professor Saulo sobre o movimento estudantil que aconteceu no campus Arapiraca da UFAL, durante a ocupação da universidade pelos estudantes, em protesto contra a PEC 241, que agora é a PEC 55, a reforma do ensino médio e várias outras medidas que estão sendo tomadas pelo governo para prejudicar a educação, a saúde, principalmente para as camadas menos privilegiadas da sociedade. Lembrando que a Agreste à Esquerda faz parte do Politicast, e vocês podem visitar lá politicast.info. A gente tem também o padrinho do Politicast, se você quiser contribuir para ajudar o projeto a continuar e ir além. Vocês vão lá em padrim.com.br/politicast. É isso, espero que vocês gostem, fiquem com o episódio. Já fui apresentado, né? Meu nome é Saulo, eu sou professor de História, me formei pela UNEAL, trabalho com a parte de violência rural, principalmente conflitos entre famílias. Meus temas de estudo são voltados para essa área. A gente trabalha com os conflitos no Nordeste, principalmente as famosas pistolagens. Trabalho com esses conflitos no início do século XX. Então tudo que for briga por terra em Alagoas ou no Nordeste, mais amplamente a gente está trabalhando e está tratando. Eu faço um estudo de caso sobre um conflito que durou mais ou menos 30 anos e que tem uma dimensão de mortos parecido com a do cangaço, que é o conflito entre duas famílias aqui no sertão de Alagoas chamada Félix e Novaes. Essas famílias elas se mataram por mais ou menos 30 anos e a expectativa é que tenha só entre as duas famílias gerado algo em torno de 86 mortes. Por que a dimensão é igual à do cangaço? Porque contabilizando as mortes, o cangaço, enquanto instrumento de violência, matou proporcionalmente a mesma coisa. E as mortes no cangaço eram entre volantes militares e os cangaceiros. Havia ali um ou outro caso de um assassinato por encomenda, mas não havia essa quantidade de morte consequente como houve entre essas famílias. E é um conflito extremamente pouco divulgado. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que esse conflito entre família Félix e família Novaes deu origem a um filme premiado em Cannes, chamado Abril Despedaçado, que o Rodrigo Santoro faz o papel dos personagens lá, e que ele é obrigado a matar o cara da outra família que matou o irmão dele, aí começa o mata-mata. Mas enfim, isso é só para ilustrar um pouquinho com as coisas que eu trabalho. Como quase não há tema de estudo sobre violência em Alagoas, aí eu me ocupo nas horas vagas de falar sobre o movimento estudantil, né? Como sobra tempo vago, porque quase não tem notícia de violência, de assassinato, de crime por encomenda aqui no nosso estado, aí nas horas vagas eu vou para a área do movimento estudantil. Eu milito numa organização estudantil desde 2010, que é o JS, União da Juventude Socialista. Sou filiado ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil, desde 2010 também. Mais recentemente fui candidato a vereador aqui em Arapiraca, o que me deixa muita vontade para dizer isso agora, porque como não é mais formalmente pedido de voto, né? Então eu posso dizer sem achar que estão achando que eu estou fazendo campanha. O que eu pretendo fazer aqui hoje é o seguinte: traçar alguns paralelos entre o que ocorreu no movimento estudantil, no que eu vou chamar aqui de anos de ouro do movimento estudantil, e o que acontece no movimento estudantil atualmente. Quando eu me referi a movimento estudantil, anos de ouro, é a imagem romantizada e a imagem épica do movimento estudantil durante a ditadura militar, que é a imagem que a grande mídia vende pra gente, de que havia um movimento estudantil porque havia a ditadura militar. Você meio que faz essa leitura nas entrelinhas. Olha, só havia movimento estudantil porque havia uma ditadura militar para derrubar, os estudantes se organizaram, então o movimento estudantil era aquela coisa épica, aquela coisa heróica, aquela coisa assim, que ia pela emoção. Geralmente quando a gente vai buscar alguma imagem, algum vídeo do movimento estudantil durante a ditadura militar, uma das primeiras músicas que toca para colocar uns slides ali é uma música do Chico Buarque. Aí você já entra num clima nostálgico, você entra num clima assim de achar que aquele movimento estudantil ali ele era romantizado e tudo mais. Só que a gente não para pensar, na verdade, no que eu quero tratar aqui hoje,
que é a estruturação organizada do movimento estudantil. Não há um movimento estudantil, até há, mas pretendo ser mais claro ao longo da fala, mas não há um movimento estudantil assim, do nada. Tipo, tô fazendo nada, tô de bobeira, vou pra rua, né? Não há essa característica. Você consegue encontrar um pouco disso nas jornadas de junho de 2013. Mais ou menos algo em torno disso você consegue identificar. Uma coisa, entre aspas, mais espontânea. A galera foi pra rua, tinha gente que estava lá e não sabia pelo que era que estava, mas todo mundo estava, então eu estou também. Eu lembro que teve aqui em Arapiraca, acho que foi mais ou menos no mês de julho ou agosto de 2013, teve uma grande manifestação aqui em Arapiraca, acho que chegou a reunir 500, 600 pessoas, e a galera saiu ali da Praça Marques e... Mais, não foi? Foi mais do que isso, não foi? Foi 2013 ou 2014 já? 2013, né? Foi naquela leva, né? E ali a gente saiu da Praça da Prefeitura, seguiu até o César Cunha, aí parou ali em frente ao terminal, não foi? Teve um mini triozinho. E ali o que você percebia era que muita gente, a maioria estava ciente do que estava sendo debatido ali. A princípio, a pauta principal era a redução do preço da passagem em Arapiraca. E eu lembro que tinha umas frases, uns cartazes bem criativos no meio da manifestação. A galera saía assim e tinha um cartaz, cara, inesquecível. Tava lá escrito assim: se a passagem for para R$2,50, eu quero open bar no ônibus, vai. E então tinha toda essa discussão ali naquele momento, mas tinha também uma grande parcela dos manifestantes que estavam ali e que tinham ido porque, velho, eu vi no Facebook, um amigo meu me chamou, tá rolando no Brasil todo, né? Eu acho que é massa a gente ir. Mas ir pra onde? Pra que lado, né? Como tem aquela frase, tem uma frase naquele Alice no País das Maravilhas, né? Que o gato diz para Alice quando ela tá perdida: pra quem não sabe pra onde vai, minha filha, qualquer caminho serve. Então é mais ou menos isso. Um pouco do que a gente vê muitas vezes no movimento estudantil. E eu queria fazer alguns paralelos sobre esses dois períodos, o que a gente vem vivendo atualmente e o que a gente teve ali na metade do século, segunda metade do século XX. A União Nacional dos Estudantes, ela vai se organizar na década de 30. Mas já havia ali um antecessor que pedia uma organização de uma entidade nacional dos estudantes. Vale a gente pensar aqui também uma coisa: era difícil você criar uma União Nacional de Estudantes, notadamente de estudantes de ensino superior ou médio, técnico, digamos assim, naquela época, sendo que a oferta de ensino no Brasil era extremamente precária naquela altura. Então a dificuldade organizativa já começava daí. De modo que qualquer união que se pretendesse nacional, ela iria abarcar Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre e Recife, talvez Salvador. Qualquer uma que se pretendesse grande. Então você não tinha uma característica ainda nacionalizada e de volume. Mas surge ali no finalzinho dos anos 30, surge a UNE. Ela surge no período em que começam os rumores ali, as primeiras ações da Segunda Guerra Mundial, e ela já carrega uma responsabilidade muito grande, que é a de dizer para que lado os estudantes brasileiros eles vão rumar naquele conflito. Do lado dos nazistas e fascistas ou do outro lado. E aí você pensa que é fácil fazer a escolha, né? É fácil fazer a opção. Vale lembrar que o Getúlio ficou paquerando até o último minuto com Hitler, né? E com Mussolini. Então não era tão fácil assim. Mas os estudantes eles tomaram uma posição, e eu gosto muito de frisar isso. Os estudantes eles tomaram uma posição, não foi por conta do cenário internacional, em que botou ali o bloco nazista, nazi-fascista contra as outras potências. Não foi muito delineado por isso. A posição que os estudantes brasileiros tomaram foi por conta de algo que estava muito presente aqui na vida deles cotidianamente, que era o integralismo, o movimento integralista nacional,
que era uma versão, uma cópia mal feita dos movimentos da juventude nazi-fascista na Europa, e que era um movimento notadamente contrário ao avanço do socialismo, do comunismo, notadamente contrário à questão de organização sindical, e é nesse contorno que os estudantes brasileiros vão se organizar contra esse perfil. Então surge mais por parte dos estudantes brasileiros uma luta contra o movimento integralista do que propriamente uma luta... É claro que havia uma leitura internacional do jogo, mas aqui a luta era muito pontual nesse sentido. Tanto que a UNE ela surge dessa luta. Os símbolos que representassem a Itália ou a Alemanha no Brasil foram severamente atacados por quem fazia oposição às forças do bloco nazifascista. Aconteceu até em time de futebol, né? O Palmeiras, por exemplo, teve que mudar de nome, porque se chamava Palestra Itália, mudou para outro nome. O Cruzeiro também em Belo Horizonte, que era uma associação de italianos. E a União Nacional dos Estudantes, ela vai ocupar o prédio do Clube Germânia, no Rio de Janeiro, e passa a tê-lo como sede, a reclamá-lo como sede. Certo. E aí você vai ter toda a trajetória da União Nacional dos Estudantes ali durante a Segunda Guerra, vem o governo do Getúlio Vargas, o segundo mandato dele, já eleito no início dos anos 50, e aí começa uma luta bastante pontual, e começa uma luta que mostra de fato que o estudante não precisa de algo específico para lutar contra, ou não precisa se organizar em torno de um inimigo. Existe um inimigo e se organizam agora os estudantes. Não. Existe algo que foi pautado pelos estudantes desde o começo, que é a questão da luta pelo petróleo. A campanha do petróleo é nosso. Então, os estudantes eles começaram a mostrar ali para o que é que eles vinham. A gente não está aqui só para se organizar enquanto estudante, enquanto juventude e buscar algo de melhoria para nossas escolas ou para as nossas faculdades. A gente está fazendo aqui algo em torno de um projeto para o país. E nós entendemos que ter autonomia sobre a exploração do petróleo é algo crucial para o desenvolvimento nacional. E a gente sabe o quanto é importante essa briga. Imagine que isso, na década de 50, tenha um peso muito mais forte do que ele tem agora. Porque hoje o que a gente discute muito, num cenário de vanguarda, talvez seja a busca por energias renováveis, por dominar determinadas técnicas que possam promover o país a uma autossuficiência energética, sem precisar do petróleo e tal. Mas década de 50, o contexto era exatamente o contrário. Dominar o petróleo era estratégico e fundamental, não que hoje não seja. Muitas pessoas dizem, inclusive, que a desgraça do governo Lula foi ter descoberto o pré-sal, né? Mas não que não seja dominar o petróleo. Mas hoje as pautas, elas, quando bate para a questão energética, elas são mais vastas. Mas ali na década de 50, o movimento estudantil brasileiro ele traça um perfil muito claro, que é um projeto de nação. O movimento estudantil brasileiro ele apresenta à nação uma proposta de nação. Ele cria um corpo e um perfil nacionalista. Ele cria um escopo progressista, autônomo, que dá uma cara. Não é uma coisa de dizer assim, olha, os estudantes eles foram para a rua hoje porque faltou comida na escola. Aí eles foram para a rua. Os estudantes eles foram para a rua hoje porque o secretário da Educação disse que ia fechar a escola fulana. Aí eles foram para a rua. Os estudantes eles foram para a rua hoje porque morreu um aluno e aí eles foram para a rua. Vai para a rua por isso também, mas não vai para a rua só por isso. Ou seja, não precisa de um motivo para que os estudantes se organizem. A partir do início dos anos 50, você começa a ter essa visualização. Não precisa que o secretário de Educação faça uma sacanagem, não precisa que um estudante morra para que a gente se organize e se manifeste. A gente vai se organizar e vai se manifestar porque tem um recado para dar à sociedade brasileira. Nós temos um projeto de país. Então esse, para mim, é o marco ali do movimento estudantil no século XX. Mostrar à população brasileira que existe um projeto de país. Durante a ditadura militar, que seria ponto aqui, recorte para que eu me detivesse longamente, redundante falar para quem está aqui junto, eu estava dizendo para o pessoal ali na cantina, eu não vou dar aula para professor,
principalmente sobre o movimento estudantil, né? Então, durante a ditadura militar, o que a gente percebe é a juventude brasileira e o movimento estudantil brasileiro se organizando de uma forma, eu vou usar a palavra, espero não ser mal interpretado, mas se organizando de uma forma mais maliciosa. Maliciosa em que sentido? Não bastava ir para a rua, mostrar a cara, abrir os braços em frente a tanque de guerra ou a cavalaria e achar que só isso iria resolver. Era necessário ter outro tipo de organização. Era necessário ter outra formatação de luta. Principalmente também porque não era a luta contra a ditadura militar por si. Era a luta contra a ditadura militar, mas contra também o projeto econômico e social que ela representava. Quando os estudantes, lá no início dos anos 50, mostram um projeto de nação ao país, e vem a ditadura militar, e escolhendo esse projeto de nação, começa a atender uma pauta completamente inversa e ao contrário. O que é que os estudantes vão fazer? Eles não vão se manifestar somente contra a ditadura militar porque derrubou um presidente legitimamente eleito, agora é ditatorial. Não é só contra isso, é contra isso também, mas é contra um projeto de nação que não é o nosso, que não é o que nos representa. Então é necessário ter um viés diferente, é necessário ter uma outra opção. Acontece que a luta, gente, ela é extremamente dura, ela não é romantizada não, ela é algo que exige de você uma resposta muitas vezes pragmática. Imagine o que é você estar na ditadura militar, e aí você vai lá e diz o seguinte: vamos organizar aqui uma manifestação, vamos transportar esse cenário para hoje aqui, né? Vamos transportar esse cenário para cá. A gente ocupa o FAO numa ditadura militar. Olha que viagem do caramba, né? Aí a gente ocupa o FAO aqui dentro, tá todo mundo organizado, só que o governo ele tem legalmente, e interessante é observar isso, que muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas isso é errado. Não, legalmente era correto, estava na lei. O governo tinha o direito legal de invadir e prender todo mundo. E se o cara resistisse à prisão, apanhava. Simples, não tem muita, né? E ontem o que me surpreendeu, ontem assistindo o Jornal da Cultura, foi ver um historiador, e me deixou mais repugnado por isso, que é o Marco Antônio Villa. Ele ontem falando sobre as ocupações no Paraná. Ele disse que o governo do Paraná, tentar relembrar mais ou menos a frase que ele usou, mas ele basicamente era o seguinte: o governo do Paraná estava se acovardando porque estava deixando de exercer o seu direito constitucional, que era o de retomar um espaço que era seu, nem que para isso custasse uma certa exacerbação. Então, olha a fala do cara em rede nacional. Traduzindo em miúdos aqui para o nosso bom e velho português: meu irmão, invada essa merda, dá porrada em todo mundo e tira esses baderneiros daí. Em pleno 2016, você vê um cara que é professor de história, isso me envergonha, ir para uma rede de TV, dar a opinião dele sobre as ocupações da escola e dizer que o governo do Paraná estava se acovardando porque devia ter feito isso, que era o seu direito constitucional. Só que isso que o Marco Antônio Villa fala, na verdade, acontecia na ditadura militar largamente, né? Então imagine a gente fazer uma ocupação aqui na UFAL, né, em plena ditadura militar, e vamos ficar aqui de boa, né? O Lucas, tu ia para a porta, ficar ali esperando os caras chegar, né? Aí a gente fica ali na porta esperando. Quando o exército chegar, a gente negocia com os caras. Negocia uma poxa, velho, os caras vão entrar, entendeu? Eles vão te bater, vão te levar embora e você vai aparecer ou não, né? Vide Onestino Guimarães, né? Vide Onestino Guimarães. O cara foi preso 73, se não me falha a memória, e a família foi receber em 2013 o atestado de óbito do cara. Não, a gente reconhece que ele morreu, né? Vide Rubens Paiva, deputado, né? Vide Rubens Paiva, o cara também sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Então mesmo os caras não estavam preocupados em dar satisfação para ninguém, dar justificativa para ninguém, entendeu? Então, muitas vezes é isso que me deixa
me deixa preocupado com a leitura que se faz sobre o período da ditadura militar no país, quando eu vejo algumas pessoas dizendo o seguinte: mas os estudantes ou os militantes políticos daquela época também foram violentos. A gente ia devolver uma rosa para uma bala, né? Você está organizado politicamente na luta, você tem um objetivo, aí os caras vão, atiram em você, e você vai lá e levanta a mão e diz: não, peraí, vamos conversar primeiro, não é assim, né? Vamos dialogar, deixa eu te explicar aqui a importância do movimento, né, político estudantil. Não rola, entendeu? Então, se você tinha a pretensão de derrubar a ditadura, existiam dois caminhos. O caminho, digamos, legal segundo a ditadura militar, que era o de você se organizar num partido, o de você fazer uma fala, o de você criar ali uma discussão sobre a melhoria das coisas e esperar. Aguarde e confie, né? Que uma hora você será ouvido. E havia o outro caminho, que era um caminho mais rápido e talvez um caminho ali que de fato divisasse os dois projetos de país que estavam postos. É o caminho da luta armada. Então, muitas vezes, quando as pessoas questionam a luta armada do movimento político brasileiro durante a ditadura militar, eu costumo fazer isso. Imagine que você esteja no seu trabalho, você dá uma determinada opinião e por essa opinião que você dá, o cara te prende. Sem motivo, sem justificativa, sem nada do tipo. Você está preso. Mas estou preso por quê? Está preso porque falou o que não devia. Mas o que foi que eu falei? O que não podia falar. Está preso. E eu não conversava um dia desse com uma colega minha, e ela dizia o seguinte: eu sou contra as ocupações da escola. Eu falei: por quê? Ela: porque está atrapalhando quem quer estudar. Eu falei: mas não está fechado as escolas, nem as universidades, a galera está indo para lá, pode ir. Mas os professores não vão dar aula. Ué, a opção dele não é da ocupação. Ele não foi proibido de dar aula, ele não foi proibido de entrar na universidade. Mas vai atrapalhar todo mundo. E tem outras formas de protestar. Eu falei: quais outras formas de protestar? Vamos para a rua, vamos fazer manifestação na rua. Aí eu falei para ela: você soube que de sábado para hoje teve 2 manifestações em Arapiraca na rua? Aí ela: não. Eu falei: pois é. Olha, né, como chama a atenção. Aí ela disse: mas tá errado, não sei o quê. Aí é meio que fazer um processozinho em história que a gente chama de anacronismo, que é o pior erro que o historiador pode cometer. É você pegar um acontecimento lá do passado, pegar um acontecimento que está lá num contexto histórico, fisgar ele aqui, pescar e transportar ele para os dias atuais com o contexto de hoje. E querer ler esse acontecimento do jeito que você enxerga o mundo hoje. Você não vai fazer isso, você não vai conseguir ter. É uma pergunta tentadora que surge em sala de aula, às vezes, principalmente por alunos de um Fundamental 2. Professor, mas e se? Não existe o e se, né? E se? Né? Eu ouvi muitas vezes quando a gente está trabalhando ali o período da família real portuguesa chegando no Brasil, aí os meninos perguntam: ô professor, mas e se Napoleão tivesse conseguido pegar Dom João saindo lá de Portugal e ele não tivesse chegado no Brasil, o que aconteceria? Eu falei: eu não sei, velho. Não sei. De boa que eu não sei. Mas professor, se ele não viesse, o que eu só acho... Você pode fazer conjecturas e tal, mas você não pode determinar o que aconteceria. Aí muitas vezes eles perguntam o seguinte: ô professor, olha os Estados Unidos, e se nós tivéssemos sido descobertos pela Inglaterra? Já pensou que do caramba que seria? Aí eu falo pra ele: você já viu o que a Inglaterra fez com a África no início do século XX? O azar dos Estados Unidos, ou a sorte, foi ter sido um país que tinha as mesmas características climáticas, o solo muito parecido com o da Inglaterra, que os caras olharam e disseram: que merda, não vamos ficar nisso aqui não, né? Mas quando eles chegaram no sul, que viram ali o estado da Flórida, o que foi que eles fizeram ali? O mesmo sistemazinho português aqui no Brasil, né? Latifúndio e escravo, e bota para explorar, né? Então esses ICs, esses anacronismos, esses transportes, poderia ter outra opção. Eu fico me perguntando, qual outra opção que poderia ter, né? Eu não consigo enxergar outra opção. Eu vi muitos militantes que foram para a luta armada
dizer hoje, eu acho que a luta armada retardou o processo de democratização. Aí eu fico me perguntando o seguinte, bicho, se a luta armada atrasou a redemocratização, imagine se ninguém tivesse pegado num fuzilzinho que fosse para dar um tiro contra a ditadura. Os caras sentavam na cadeira e diziam, tá tudo na boa, tá tudo em paz. Tanto que você observa que o aparelho da ditadura militar se organiza justamente em torno das lutas que a oposição fazia, que o movimento fazia. Porque para eles era muito tranquilo governar. Tem o Congresso na mão, tem o apoio internacional, boa parte da população, se hoje a gente tem uma situação de má formação educacional, imagine na metade do século XX, boa parte da população também rendida, né? Boa parte da população ali na mão deles. Então era muito tranquilo governar, não tinha por que esquentar a cabeça. Quem era que fazia os caras da ditadura se esquentar? Quem era que fazia os caras da ditadura se incomodar? A organização do movimento contrário à ditadura. Toda vez que tinha uma célulazinha de um partido socialista, comunista se organizando, os caras iam lá e tentavam desmanchar. E aí tem umas coisas que são loucas, né? Muita gente diz o seguinte: mas olha como eles estão errados. Ia para a luta armada e invadir os quartéis da PM para roubar arma? Não, vai pedir na igreja a arma, por acaso. Você está numa luta armada contra a ditadura, você, obviamente, redundantemente precisa de arma, e você vai buscar arma onde? Óbvio que essa arma está nos quartéis. Você não vai comprar, não é assim que funciona. Aí os caras querem criminalizar as duas coisas: a luta armada e o fato de ter roubado as armas, né? É como se fosse o seguinte: se a luta armada tivesse existido, mas tivesse sido com arma comprada pelos militantes, ainda vá, né? Não existe isso. Absurdo, é cotinha para comprar fuzil, né? É meio louco isso. E eu também fico sem entender muito uma lógica que acontece hoje, né? Que é os caras dizendo o seguinte: esse negócio de conciliação para governar, isso está errado. A gente deveria se rebelar, sem querer fazer analogia ao slogan de nenhuma organização. Mas a gente deveria se rebelar inconscientemente, sair tomando, a luta, vamos fazer, vamos atacar, vamos agir, vamos isso, vamos aquilo, bora. Aí eu cheguei para um colega meu um dia, eu estava gravando um vídeo na campanha, né, lá em frente à Casa da Cultura, eu falando que a Casa da Cultura tinha que se tornar uma biblioteca municipal referência, tinha que ter obras atualizadas, não sei o quê. Aí ele foi passando e disse: eu não concordo muito com o PCdoB, porque esse negócio de governo de coalizão não dá certo. A gente tem que partir para cima da porra toda e tomar logo tudo de arrasto. Eu falei: como seria isso? Aí ele: velho, a luta armada é a única opção. Aí eu: certo. Aí eu disse: como é que seria? A gente, deixa eu entender a lógica da coisa. A gente organiza uma célula aqui em Arapiraca, isso. Aí eu: tu tem arma? Aí ele: a gente desenrola. Certo. Aí eu: beleza. Aí como é que seria o primeiro passo? Invade a prefeitura e faz a Célia refém. Aí ele já começou a olhar, viu que eu tava sacaneando, né? Aí ele: não, pô, vamos falar sério. Eu falei: não, mas a gente não tá... Eu falei: mas não tô brincando. Peraí, deixa eu entender a lógica. Invade a prefeitura, até que invadir a prefeitura de Arapiraca não é lá grandes coisas. Vamos invadir e tomar a Célia. Beleza. Mas o próximo passo, suponho eu, seria tomar o Renanzinho em Maceió. A gente vai se deslocar daqui para Maceió, ninguém vai nos perseguir, ninguém vai nos dar tiro, e a gente vai conseguir chegar lá, bater na porta e fazer ele refém também. Aí ele: não, você está distorcendo a coisa. Vamos explicar melhor como você... Velho, não... sabe, um negócio tosco, entendeu? Eu respeito quem pensa que a luta pode ser organizada desse jeito, eu respeito mesmo. Só não consigo enxergar a funcionalidade e a viabilidade dela, mas respeito. Quais seriam os grandes desafios, ou qual seria o grande desafio do movimento estudantil nesse Brasil de 2016? Eu estou muito preocupado atualmente com a criminalização. Criminalização é muito forte, mas eu estou muito preocupado com a desqualificação de alguns estudantes universitários sobre a presença de partidos políticos nas universidades, sabe?
talvez não seja tão fraco, né, dizer criminalização, mas eu lembro de uma eleição que a gente disputou no DCE, lá na Uneal, 2010. Eu entrei no finalzinho de 2009, a gente disputou a eleição do DCE em 2010, fomos vitoriosos na ocasião. E eu lembro de ter o seguinte, a galera passava na sala, a galera da outra chapa dizia o seguinte: não vota naquela chapa daqueles meninos lá, porque eles são tudo filiados a partido político. E a gente perdeu muito voto por causa disso. Teve muito estudante que não votou na gente porque nós éramos filiados a partido político. Só que eu pensava no seguinte: poxa, é crime agora ser filiado a partido político? Pelo que eu saiba, partido político é preceito fundamental de democracia. Sem partido político você não tem democracia. Sem organização política, que dirá então? Então o discurso era muito esse, sabe? É tudo partidarizado. É tudo militante de organização. Como se isso fosse uma pecha demoníaca. Como se isso fosse algo que não pudesse acontecer. Você não pode ter... Para você ser um militante estudantil digno, limpinho, você não pode ter filiação partidária. Você não pode ter organização de juventude, certo? Você tem que ser o aluno nota 10 da sala, referência do professor, o preferido da tia e do tio, e você também tem que, de preferência, ser um bom menino em casa. Aí você vai para ser líder do movimento estudantil. É um estereótipo, um estigma que criam sobre a ideia do que seria movimento estudantil, que eu simplesmente não consigo engolir, sabe? Não consigo entender. O que me preocupa muito hoje é isso. É você chegar em uma universidade, você chegar em uma escola e ter que justificar para pessoas que o fato de você ser filiado a um partido político ou a uma organização de juventude não é ruim. Que o fato de você ser filiado a uma organização te legitima também para participar do movimento. Entendeu? Então, eu acho que o grande desafio hoje do movimento estudantil é traçar esse perfil eu não vou usar a palavra justificativa, mas é traçar esse perfil de discurso e de diálogo sobre o que é você pertencer a uma organização de juventude e o que é você querer movimento estudantil consequente, organizado e progressista. Uma das coisas que eu mais tenho visto aí no Facebook da vida, nas páginas das ocupações, são as pessoas que criticam colocando isso. Não são os estudantes. Eu vi isso muito na ocupação do Manuel Lúcio logo quando começou. Eu acompanhava mais de perto a página e aparecia lá algumas pessoas que colocavam isso. Não foram os estudantes que ocuparam. Foram alguns militantes de partidos políticos. De esquerda, né? Comunistas, né? Foram alguns militantes de partidos que ocuparam, não foram os estudantes. Pera aí, mas eu não posso ser estudante e ser filiado também a uma organização de juventude? É como se uma coisa desautorizasse a outra, sabe? Eu sou estudante da UFAL. A partir do momento que eu me filio a alguma organização, né, já debandeou. Já não tem mais a UFAL no coração e na mente. Já tem outra proposta de mundo. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente precisa. E eu identifico com certa preocupação o perfil de alguns militantes em relação a convencer pessoas a fazer parte do seu movimento, ou sequer pelo menos convencer sobre a importância aqui da ocupação. É um perfil meio que agressivo, sabe? Eu não sei se é porque eu sou professor e acho que o futuro sempre pode ser melhor e que amanhã vai ser melhor do que hoje, que esse menino vai aprender a ler até o final do ano. Eu não sei se é porque eu tenho esse perfil esperançoso, sei lá, que eu prefiro o diálogo do que o confronto, sabe? E me preocupa muito hoje a postura de algumas pessoas em relação à militância. Parece que é o seguinte: não é a favor da ocupação, é meu inimigo, não deveria existir. Bolsonaro, filho da puta, mata, né?
sabe, não consigo ver isso se encaixando. Não consigo ver isso caminhando, entendeu? Então, eu acredito que o melhor caminho é o diálogo, que o melhor caminho é você chegar no cara que não faz parte do movimento, que não é a favor, mas conversar, né? Ter nele uma opção. Agora, também, se o cara for ao contrário do outro lado, né? Se ele não quiser conversa, se ele não quiser papo, te xingar, aí realmente não tem conversa, né? Então, fica na paz. Mas, assim, eu acho que esse enfrentamento que a gente tem, essa luta que nós temos, ela tem um inimigo definido, ela tem um adversário bem delineado. E com certeza ele não está aqui dentro da universidade sentado do nosso lado na mesma banca da sala de aula, entendeu? Eu acho que ele se veste de outra forma, se comporta de outra maneira e dirige de outra forma. Eu queria fazer essa reflexão aqui hoje, traçando esse perfil do movimento estudantil, pontuando principalmente que nos últimos anos aqui, o movimento estudantil ele tem conseguido dar cada vez mais a cara de um projeto de nação. Se lá na década de 50 o grande projeto de nação era o petróleo, a posse, né, sobre a autonomia sobre a perfuração dos poços e a importância de mantê-lo como patrimônio nosso, eu acho que nos últimos anos a gente vem conseguindo mostrar cada vez mais isso. Vou traçar um recorte curto em história, mas desde a derrubada de Collor, ali presidente, que o movimento estudantil consegue dar pautas bem pontuais para o que seria um projeto de nação, né? Olha, o FMI não presta por isso, a ALCA não presta por aquilo, né? Vamos tomar outro rumo de desenvolvimento. Olha, os transgênicos não servem por conta disso. Esse negócio aí do pré-sal tem que servir para a educação, tem que ser criado um fundo social de investimento. E hoje é a PEC, né? Então a gente consegue enxergar um movimento estudantil para além do imediatismo. Eu acho que esse é o grande legado do movimento estudantil hoje. O movimento estudantil tem consciência de que o papel que desempenha, o papel que ocupa, não é um papel de resposta imediata. É também, se preciso, mas é um papel de um projeto de país que a gente está conseguindo apresentar. Hoje, a forma que a gente está tendo de colaborar com a sociedade, uma delas é mostrar para o país que esse projeto que está aí, chamado 241, não serve. Não serve para a gente. E não serve por quê? Não é porque foi o Temer que fez só. Ele não serve porque se você for traçar um panorama da existência dele daqui para os próximos 10 anos, tá lascado, velho. É só fazer as contas e é só traçar para o cara que senta do teu lado, né? Ele, mas eu não entendo o que é PEC 241. Aí você diz, então vamos fazer o seguinte. Acho que o discurso de melhor militante aqui para alguém que é da UFAL de Arapiraca é mostrar isso para ele, sabe? Eu sou contra a PEC 241. Aliás, digamos que você encontra aqui um aluno da UFAL que diga, eu sou a favor da PEC 241. Aí você diz, você é a favor da PEC 241? Sou. Vamos fazer uma coisa então. Já imaginou se a PEC 241 existisse há 10 anos atrás? O cara, sim, estou imaginando. Não imagine não, cara, você não existiria, você não seria aluno da UFAL, a UFAL não existiria em Arapiraca. Simples. Professor que você encontra, eu sou a favor da 241. E sou a favor. Tu é professor de onde? IFAL de Piranhas, né? Vamos imaginar a PEC 241 há 5 anos atrás? Bora. Imagine não, velho. Você não seria professor de IFAL de Piranhas porque ele também não existiria. Entendeu? E aí as pessoas acham que é por questão de vontade política. Não, não é por questão de vontade política. É que se a PEC fosse praticada desse tempo para cá, não teria recurso para isso. Não teria recurso para a UFAL, não teria recurso para a IFAL. Entendeu? Então é mostrar esse paralelo, eu acho que é importante. E no mais, eu acho que eu falei demais. Valeu, gente. Obrigado.